Eu quero ler Romanos capítulo 8 e creio que nós vamos ter um bom tempo na presença de Deus e que você possa fazer do teu lar a tua igreja nesse momento, né? A tua reverência, a maneira que você vai ouvir, pode determinar a medida da tua porção. Aleluia. Temos de estar atentos, né? Como se estivéssemos na congregação, ou podemos dizer em um encontro, e não perder uma palavra. Então Deus se responsabiliza em te dar aquilo que você está esperando, a expectativa, né? Romanos capítulo 8, versículo 16, é uma escritura bastante conhecida. A Bíblia diz assim: o próprio Espírito, ou o Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica com o nosso espírito. Algumas versões da Bíblia diz junto ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Vamos ler uma vez mais. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oremos. Querido Pai, temos nos colocado, Senhor, uma vez mais neste lugar tremendo, Senhor. Temos aberto a Tua palavra e lido, Senhor, as Tuas sagradas Escrituras, e sabemos que há vida, Senhor, se o Teu Espírito vivificar. E nós oramos para que o Senhor vivifique a Tua palavra, que o Senhor a unja, que o Senhor abra caminho para ela, que o Senhor possa nos usar nessa noite, que o Senhor possa abençoar a Tua audiência, Pai. Que as respostas, Senhor, que as perguntas que há no coração de Teus filhos, Senhor, possam ser respondidas, Pai, e que o Senhor possa ser glorificado uma vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe cada um. Eu quero iniciar lendo o livro das 7 eras da igreja. Muitos irmãos, por certo, já imaginam o que nós vamos ler aqui. É um parágrafo bastante conhecido na mensagem A Visão de Patmos. Na página 29, o profeta diz assim: Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí o profeta começa a falar e diz: eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo? Que coisa, eu gosto muito disso. Você poderia simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava falando acerca de estar em seu próprio espírito. Isso não teria trazido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também, ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo disse: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que vem a mim, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmada pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em Sua palavra, para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre o ponto máximo da vida cristã, ou como o profeta usou esta expressão, a
totalidade da vida cristã. Nós seguidamente ouvimos, ou usamos, ou lembramos de expressões como a glória de Shekinah, na glória Shekinah, ou expressões como além do véu, viver além do véu, estar além do véu, ou como não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E todas estas expressões estão falando sobre o mesmo assunto. Na mensagem A Tempestade que se aproxima, o profeta cita esta escritura de Romanos 8 que nós lemos, e ele liga ela com São João, capítulo 5, verso 24, quando Jesus disse: tem passado da morte para a vida, tem a vida eterna e tem passado da morte para a vida. O profeta disse que isto é a mesma coisa que Paulo escreveu aos Romanos. O Espírito testifica junto ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso significa ter vida eterna. E o profeta disse na era de Sardes que vida eterna, só existe uma forma de vida eterna e esta forma é Deus. Então significa que a totalidade da vida cristã é viver com Deus em si, é Deus habitando em mim, habitando em ti. Louvado seja Deus. Agora, eu gostaria de ler esta escritura de São João 5. Nós estamos, como dito, ainda bem que aqui está o meu cunhado, o irmão Marcos, e ele é bastante animado, né? Vai me ajudar aqui, mas é uma experiência nova para mim, pregar assim, dessa forma. Se bem que o rádio, né, nos dá uma certa experiência, onde não tem uma audiência. Mas a Escritura diz assim, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe, tempo presente, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vai ajuntando tudo isto, irmãos, e nós vamos entrar em algo aqui para, vamos dizer, animar a cada um a tomar posse de algo. O que nós vamos falar aqui nessa noite não é em caráter de cobrança, como dizer, você tem, não. É um direito que você tem. Observe que eu estava lembrando hoje à tarde de uma história de um índio que foi à cidade fazer algumas coisas, e ali um homem de negócios havia pegado aquele índio e estava caminhando no meio da multidão, e caminhando ali, para chegar em algum lugar, talvez assinar alguns papéis, e no meio de todo aquele alvoroço, era buzina de carro, era o celular tocando, as pessoas conversando, e aquele alvoroço, muita gente caminhando ali, e lá ia o índio, quem sabe um pouco admirado, um pouco vigiando, se cuidando. De repente o índio parou e fez um sinal para ele: escute, ouça. E o homem disse: ouça o que nesse barulho? Ele disse: escute, pare. E ele disse: mas temos com pressa, precisamos ir. Ele disse: olha, tem um grilo aqui. Aí o homem disse: como que tem um grilo aqui? Ele disse: sim, tem um grilo aqui. Aí ele foi se abaixando, olhou ao redor, tinha uma pedra perto de um muro assim. O índio levantou aquela pedra e aquele grilo saltou dali. Então o homem ficou admirado de ver como é que aquele índio havia conseguido saber que tinha um grilo ali, no meio de todo aquele barulho. E então ele perguntou para o grilo: mas como você sabe, como você conseguiu ouvir o grilo aqui? E o índio disse: espera um pouco. Pôs a mão no bolso, tirou uma moeda e jogou na calçada assim. Quando a moeda fez tirim ali, caiu, foram várias pessoas pararam e olharam para o lado. Aí o índio disse: depende de onde você está sintonizado. O índio estava sintonizado com a floresta, ele havia vindo da floresta, vamos dizer, ele conhecia o canto do grilo, ele sabia o que era o canto do grilo, não havia como ele confundir. As pessoas ali na cidade estavam todas, elas sabiam o que era o tilintar de uma moeda. Se nós estivermos vivendo no Espírito, nessa constância, nós vamos saber diferenciar as coisas de Deus das coisas do mundo, aquilo que nos é benéfico do que aquilo que nos é maléfico. Isto também faz parte dessa totalidade da vida cristã. Nós
precisamos entender, irmãos, que Deus quer habitar em nós, para que nós possamos ter essa totalidade. Isto é, como nós lemos nas Escrituras, isto é Deus habitando em nós, é o Espírito habitando e testificando junto ao nosso Espírito. Deus quer morar em mim e você. Agora, Ele pode? Eu sempre lembro do pastor Febrônio citando a seguinte frase, ele diz que quando Deus vem habitar em um homem, Ele habita com sua natureza. Deus, Ele habita com a sua natureza, vamos dizer, com os seus pensamentos, com as suas maneiras, com os seus gostos. Deus habita com a sua natureza. Não é você dizer assim, Senhor, como cantamos, Deus habita em mim. Mas de que forma Deus vai habitar? Com a sua natureza. Está você disposto a receber Deus com a sua natureza? Nós sempre falamos, irmãos, sobre as bodas do Cordeiro. E nós tomamos ali as ordens, aonde as eras estão posicionadas, faltando a última meia semana das 70 semanas de Daniel, o arrebatamento, se cumprindo Apocalipse 11. Então nós temos as bodas do Cordeiro, mas lembre-se que para as bodas nós precisamos de uma veste nupcial. Quando nós falamos bodas do Cordeiro, nós precisamos automaticamente pensar em vestes nupciais. E as vestes nupciais tipificam o Espírito Santo. Não há como você entrar ali, vamos dizer, passar pela porta, sem ter a veste nupcial. E quem entra pela janela, disse Jesus, é ladrão e salteador. Então nós queremos a totalidade da vida cristã, nós queremos participar das bodas do Cordeiro, devemos nos preocupar em ter esta totalidade deste lado da eternidade, que isto é o que vai nos selar para entrar ali, sem veste nupcial, sem bodas do Cordeiro. Aleluias! Nós vamos entrar nessa noite em algo, e eu creio que vamos ser abençoados, sempre somos abençoados. Eu lembro do irmão Alcides, o vô do irmão Marcos, por assim dizer, meu vô, por parte da minha esposa. Um dia alguém falou para ele, o culto foi bom hoje, e ele virou e disse, todos os cultos são bons. Eu gostei daquilo, irmão Marcos, todos os cultos são bons. Sempre Deus está falando, Deus tem tido misericórdia, mas às vezes as pessoas balançam um pouquinho, né? Qual é o alimento que é bom? Você tem que saber diferenciar do que nutre para aquilo que é agradável ao paladar. Por exemplo, um chiclete é gostoso, ele é docinho, mas ele nutre? Não nutre. E nós estamos recebendo nessa noite alimento sólido. Todos os cultos são bons. Na mensagem Casamento e Divórcio, o profeta disse isso no parágrafo 79, mensagem Casamento e Divórcio. Ele disse assim, portanto, como foi o meu sermão ontem à noite, que ele é o lugar por onde Deus, ou melhor, o lugar onde Deus pôs o seu nome, o único lugar para adorar. Você não é um cristão porque é um protestante. Você não é um cristão porque é católico. Você não é um cristão porque é metodista, batista ou pentecostal, ou vamos dizer da mensagem. Não. Você é um cristão porque foi batizado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Aleluias. Não por água. Há uma fé, um Senhor, um batismo. O profeta está se referindo a Efésios capítulo 4. Há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Ele disse assim, um só batismo. Esse é batismo do Espírito Santo. Batismo em água, aqui é onde eu queria chegar. O batismo em água o introduz num companheirismo. O que é bom, necessário, é o primeiro passo. Ele diz, o batismo em água o introduz num companheirismo. O batismo do Espírito Santo te introduz em Cristo. Aleluias. Aí começa você, vamos dizer, esta totalidade da vida cristã. Antes disso, você simplesmente entrou no companheirismo. Vamos dizer, está a caminho, faz parte do caminho, mas ali não é a tua parada. Vamos dizer, portas nas portas. Você chegou, abriu a primeira porta e entrou, mas você tem um destino que é um pouco mais além.
E não deve se contentar só com isso. Eu fui batizado biblicamente, amém. Mas há um Pentecostes ainda te esperando, ainda há uma promessa de Efésios 4:30, ainda há um selo de Deus que vai te endereçar para aquelas bodas desejadas, para a eternidade. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, Deus, Ele quer habitar em você. Ele quer dar uma experiência experimentada para você. Você imagina que o profeta veio e disse assim, que cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Isto é a doutrina da mensagem, vamos dizer, um ensinamento. O profeta nos ensinou isso. Cristianismo é uma experiência experimentada com Deus, tua, direto com Deus. Cada um dará conta de si mesmo, disse Paulo. Para nós, os gentios, aprendemos que a salvação ela é individual. Então, a experiência do profeta, do nosso profeta, do irmão Brana, foi maravilhosa, é tremenda. Nós ouvimos a mensagem, como o anjo veio a mim em sua comissão. Nós ouvimos a mensagem, a história da minha vida. Nós ouvimos as mensagens e aquilo nos regozija de ver como Deus tratou com aquele homem, com o nosso profeta, da maneira que tratou. Mas a experiência dele foi dele. A experiência dele, o ministério dele, tudo nos ajuda, mas a sua experiência foi dele. Agora nós precisamos ter uma experiência nossa. A experiência do nosso pastor é maravilhosa, é muito bom, e ele deva ter uma experiência experimentada, comprovada, real, para exercer esse posto. A experiência do pai é boa, a experiência da mãe é boa, nos anima, mas nós precisamos, mesmo assim, ter a nossa própria experiência. Uma experiência experimentada com Deus para conhecermos o que é o cristianismo. Observe uma coisa, irmão. Quando nós vamos nas Escrituras, no Salmo 139, eu vou ler aqui, eu vou aos poucos, caminhando, não temos pressa. No Salmo 139, Davi fala sobre Deus nos conhecer. Ele diz assim, verso 1, Senhor, tu me sondaste, ou tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Observe, de longe entendes os meus pensamentos. Creio que é Provérbios 20, 27. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo do ser. Deus conhece lá nas entranhas. Davi disse, de longe tu me conheces os meus caminhos. Ele disse, cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, antes de falar. Quer dizer, Deus nos conhece por dentro, por fora. Creio que é Coríntios 2, a Bíblia diz assim, ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele habita. E este Espírito é a lâmpada do Senhor, segundo disse Salomão em Provérbios 20, 27. Então, o que nós podemos esconder de Deus? Nada. Deus nos conhece intimamente. Agora tem uma coisa, tem um outro personagem que também te conhece. Quando você vai na Escritura e você vê aquela parábola sobre a casa, aquele espírito imundo que saiu da casa, andou por lugares áridos e voltou buscando repouso, você vai observar que foi uma visão do espírito imundo. Ele viu a casa, ele percebeu que a casa estava limpa, que estava varrida, que estava adornada e que estava vazia. Não foi o Espírito de Deus que disse para o espírito imundo. O espírito imundo viu a casa. Ele sabia que a casa estava vazia. Ele olhou ali e viu que não tinha um morador dentro. Eu me lembro de Atos 19, quando aqueles judeus ali, exorcistas, filhos do sacerdote chamado Seva, foram expulsar um demônio. E eles chegaram e abordaram o demônio da seguinte forma, disseram, nós te conjuramos, te expulsamos, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles e disse assim, eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, e disse, mas vós quem sou? Em outras palavras, não há uma autoridade em você,
Há uma autoridade vinda de Deus. Nenhuma autoridade tem um homem se não for dada por Deus. O que daria autoridade para aqueles homens é se o Espírito de Deus estivesse os acompanhando. Mas eles usaram a experiência de Paulo, o nome de Jesus Cristo e a experiência de Paulo, e o demônio sobrepôs sobre eles, e eles fugiram nus e feridos. Quer dizer, tem estes dois, vamos dizer, dois lados. Deus conhece intimamente, mas o diabo também sabe até onde você tem ido. Agora, a questão é o seguinte: você se conhece? Eu me conheço? Eu sei aonde eu estou, a que altura eu estou nessa caminhada? Vamos dizer, eu sei, eu posso olhar para trás no retrovisor e ver como aquela irmã de cor um dia disse, ela disse, eu não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, mas eu aí não sou mais do que eu era, quer dizer, eu estou caminhando, eu vou chegar ali. Aleluias. Então veja, você precisa, eu preciso ter a minha própria experiência. Eu tenho aqui comigo também uma mensagem, experiência pessoal com Deus, e eu gostaria de ler esta mensagem a partir do parágrafo 12, eu vou ler o parágrafo 12, e vou ler também o parágrafo 13, diz assim: agora pensemos em Moisés. Quando Moisés estava numa sarça ardente, este pastor, numa manhã, caminhando pelo conhecido caminho por onde ele passou muitas vezes, e ali ele foi atraído por uma sarça ardente e veio a descobrir que o anjo do Senhor estava nessa sarça. E agora ele fala de Moisés, e Moisés tinha tido uma amarga falha, pois ainda sabendo que Deus iria libertar os filhos de Israel através dele, contudo, tentando fazê-lo sozinho 40 anos antes disso, veio a ser uma falha e fez perder toda a visão de vitória do povo, de liberdade do povo escravizado. Observe, Moisés sabia, Estevão fala disso em Atos capítulo 7, ele diz que Moisés sabia, aqui está o profeta dizendo, Moisés sabia. Vamos tomar um pouco mais aqui, vamos seguir a leitura. E eu me pergunto às vezes se nós, a igreja, sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado. Quando eu li isso hoje, irmão Marcos, eu parei, sabe, irmão disso. Eu parei e fiquei observando. Deus prometeu libertar a igreja do pecado. A igreja do pecado. Vamos dizer, porque quando nós adentramos nisso, como lemos na mensagem Casamento e Divórcio, quando nós começamos a caminhada cristã e nós somos justificados, vamos dizer, cortou aqueles pecados. E o irmão Brana disse, aquilo é os pecados passados, não tem nada a ver com os pecados da frente. E aí está dizendo, o profeta dizendo, Deus prometeu libertar a igreja do pecado. E do que mais? E da enfermidade. E fazer de nós um povo salgado, do qual a terra tivesse fome e tivesse sede. E eu me pergunto se em nossos esforços humanos, em nossas teologias e assim por diante, em nossos grandes edifícios e assim por diante, em nossas grandes e finas igrejas e assim por diante, como tentamos apresentar as pessoas há muitos anos atrás e vimos que isto falhou, porque nós mesmos é que quisemos fazer isso, nós mesmos é que quisemos ter nossas escolas, ensinar nossos ministros e assim por diante, deixamos o princípio real, a coisa real que Deus nos disse para receber, e esta era deixar o Espírito Santo liderar a igreja. Deixamos isto de fora e enquanto temos perdido o gozo divino. Irmão, quando você observa Davi, quando ele se vira para Deus, depois de ter tido aquela falha amarga, cometido aquele erro, vamos dizer, quando ele mesmo disse até os seus ossos doíam, ele virou-se para Deus e não pediu cura, não pediu vitória, não pediu prosperidade, não pediu nada disso, ele virou para Deus e disse, Senhor, devolva o gozo da salvação. Quer dizer, eu posso perder outras coisas, eu posso perder, vamos dizer, batalhas, eu posso perder riquezas, eu posso perder, quem sabe, a saúde, mas eu não posso suportar a ideia de perder o gozo do meu Salvador habitando dentro de mim. Isso é a totalidade da vida cristã que nós estamos falando nessa noite.
Louvado seja Deus. Ele disse, as pessoas têm perdido o gozo divino. Nós temos, ele disse, a visão está embaçada agora. As pessoas não estão esperando a vida do Senhor. E contudo as bombas atômicas estão penduradas em hangares por todos os lugares. E coisas que destruiriam o mundo de uma só vez. Mas as pessoas têm perdido a visão do Senhor. Porque tem estabelecido tempos que o Senhor viria a um certo tempo e elas têm feito estas coisas e tentando fazer isto dentro de si mesma. Nós devemos nos despreender e permitir Deus fazer essas coisas. Como podemos fazer essas coisas sem o Espírito Santo, diz o profeta? E agora Moisés tinha sido um amargo fracasso, mas ali agora vemos a sua atenção atraída para uma sarça. E ele olha a sarça ardente para saber qual era o problema. E aproximou-se dela. O fogo normalmente traz uma atração. Normalmente o Espírito Santo, quando ele vem, é na forma de fogo. E atrai a atenção das pessoas. E quando Moisés se virou para analisar esta árvore ardente que não se consumia, Deus falou com ele sobre uma visão recém-dada por um anjo. Aleluias. Aqui eu queria chegar. Agora observe a fé trabalhar em seguida. Depois que ele teve esta experiência, ele observe agora a fé trabalhar em seguida. As velhas coisas se têm passado, mas Moisés agora tem uma nova visão. Ele tem uma revelação, ele tem uma experiência. Ele tinha se encontrado com Deus, ele tinha falado com Deus, diz o profeta. Ele diz, antes disso, ele não tinha se encontrado com Deus. Ele tinha apenas lido e soubera o que a sua mãe lhe falara. Ao ouvir o que sua mãe lhe tinha dito, ouvindo o que o pastor tinha dito, mas agora Moisés tem uma experiência pessoal. Aleluias, quantos de nós, irmãos, é a realidade de muitos, vamos dizer, não falando apenas dos mais jovens, ou de média idade, ou dos mais velhos, muitos, sem falar da faixa etária, vamos dizer, almejam esta experiência, suspiram por esta experiência, quem sabe tem dado várias investidas, dizendo, agora eu vou alcançar, mas quando se vê, estão no mesmo vale de novo. Lembre de um hino que cantamos aqui, que o Deus da montanha é o mesmo do vale. Jacó encontrou com Deus lá num vale chamado Jaboque. Aqui está o Moisés sendo citado, que tinha tido amargas falhas, tentado de uma forma, tentado por outra. Aqui o profeta diz, nós tentamos fazer isto dentro de nós mesmos, mas chega uma hora que você tem que fazer o quê? Soltar as rédeas e dizer, Senhor, a promessa é tua, o Senhor me chamou, cumpra em mim o teu propósito. Louvado seja Deus. Ele disse, aí o profeta segue dizendo, é disto que a igreja precisa essa noite. É apenas parar de estudar tanta teologia, é parar de pensar como é que eu vou fazer, será que eu tenho que fazer assim, será que tem que dobrar o joelho para cá, o joelho para lá, é se render. Ele disse assim, nós temos que parar de estudar tanta teologia, observe, e diz, e descer ao altar e orar até que uma experiência pentecostal desça queimando até o coração humano e queimar todo o embaraço e te dar uma nova visão. Aquele velho culto onde as pessoas vinham ao altar. Eu me lembro quando eu comecei a vir na igreja. Eu me lembro de jovens aqui sendo arrastadas do altar depois dos cultos, porque não tinha forças de levantar, se derramando na presença de Deus. Hoje nós temos visto muita vaidade, eu não estou a julgando, eu quero dizer, foque num desejo real, por aquela experiência genuína pentecostal, que vai fazer você ter esta veste nupcial, essa totalidade da vida cristã, porque no altar de Deus ainda porta isto tudo para mim e para você. Quando o irmão Branham pregou a série Adoção, eu creio que no volume 2, a mensagem é a manifestação dos filhos de Deus, o profeta disse assim, a eternidade começa no altar. Aí o profeta para e diz, a eternidade começa bem aqui no altar. E ele repete pela terceira vez e diz, a eternidade começa no altar. Porque o altar fala desta experiência, vamos dizer o altar, por isso nós dizemos, o altar está aberto para aquele que deseja vir. Há algo sobrenatural no altar. Oh, irmãos, aleluias, louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Uma experiência pentecostal descer queimando. Vamos dizer que faz você levantar dali, muitas vezes trêmulo, ou quem sabe com o coração acelerado, ou sabendo que algo aconteceu. Louvado seja Deus. Vamos caminhando aqui. Agora, sabe que eu estava observando, irmãos, para isso, ontem na live nós estávamos ali conversando, o pastor Daniel, quem não assistiu aquela live de ontem, foi muito maravilhoso, o pastor Daniel nos trouxe muitos ensinamentos sobre a oração. Ali uma moça mandou uma pergunta ou um comentário, e nós sentimos de abordar aquilo, irmão Marcos, e foi tão maravilhoso. Foi tão maravilhoso, porque há uma diferença, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a ser feridos. O irmão Brana disse, creio que na mensagem, Abraão e sua semente depois dele, logo no início da mensagem, ele disse assim: quando você não é um soldado, você não é atingido. Mas ele disse, irmão, à medida que o tempo passa, vamos dizer, como dizem aqui no sul, quando você envereda para aquela Canaã mesmo de verdade, quando Deus diz basta de rodear esse monte, virai-vos em direção ao norte, aí as armas do inimigo apontam para você e o profeta diz, você se torna um verdadeiro alvo para Satanás. Então saiba que você está sujeito. Agora você diz, olha, eu caí porque sou fraco. Não, você caiu porque levou um tiro, porque você estava no campo de batalha. Mas como fora dito uma vez, um resgate também é parte da guerra, não é somente atirar e matar o inimigo, mas resgatar o soldado ferido também faz parte da guerra. Louvado seja Deus. Então saiba você que você pode levantar, vamos dizer assim, um clamor, um pedido de socorro. Mas só que o que acontece é que muitos, sabe, fazem como Acabe. Sabe o que fez Acabe? Muito embora o profeta Elias havia profetizado que Acabe morreria, lá estava o profeta, Micaías também profetizou, porque um profeta não podia falar diferente do que outro profeta, e lá foi Acabe todo orgulhoso e seguiu naquele mesmo tranco. Vamos dizer, seguiu a sua caminhada do mesmo jeito, sabendo que estava sentenciado, sabendo que estava fora da vontade perfeita de Deus. Ele deveria ter parado quando Elias falou e cair aos pés daquele homem de Deus, dizer, Elias, tenha misericórdia, ore a Deus por mim. Mas o homem, quando ele, vamos dizer assim, ele se sente, diz o profeta, mensagem escritura na parede, ele se sente autossuficiente, sente que não precisa de ajuda de fora, ele disse, o pecado começa a envolvê-lo. Como é o nome daquela cobra que vai apertando? Lembra? Aquela cobra vai apertando ali, aquele que é a jiboia ou a sucuri, ela vai apertando aos pouquinhos e vai sufocando. Quando ela chegou perto, você tem condições ainda de sair. Vamos dizer, quando ela começou a vir, é uma cobra grande, você tem condições de ver, se afastar. Ela não tem velocidade para correr atrás de você. Tem coisas que você tem que fugir daquilo. Mas acontece que ela está longe. Ela chegou perto, mas ela não tem braço para me pegar. Ela me pegou por uma perna, mas se eu quiser eu escapo. E quando você vê, se não escapou mais. E aí faz o quê? Está como Acabe. Acabe está ali, a Bíblia diz assim, um soldado levantou o seu arco e atirou a esmo. Eu creio que Deus guiou aquela flecha para cumprir a sentença de Acabe. Mas sabe o que eu acho interessante antes disso? Nem estava isso no meu assunto aqui. Acabe vai e diz para Josafá assim, parecia que estava honrando Josafá. Diz para Josafá, vai tu com as vestes reais e eu vou me vestir como um soldado raso. E o chefe do inimigo disse assim, não atire nem grande nem pequeno, mas o nosso alvo é o Acabe. Eles queriam o Acabe mesmo. E quando Acabe foi ferido de morte, tendo todas as profecias contra ele, eles poderiam ainda, porque havia ainda fôlego de vida em Acabe. Ele se colocou sobre o carro e me disse, me coloque sobre o meu carro. E lá estava Acabe de pé assim, dizendo, eu sou rei de Israel. Eu sou rei de Israel, eu estou aqui de pé sobre o meu carro, liderando uma peleja, e o sangue molhando, vamos dizer, os seus calçados ali. O sangue molhando os seus pés, a sua vida indo embora, e ele de pé dizendo, eu sou rei de Israel, e morreu dizendo que era rei de Israel.
Até quando muitos vão dizer, eu sou um crente da mensagem, enquanto estão vendo que a vida está indo embora? Não tem mais lâmpada no altar, vamos dizer, tudo escureceu, há silêncio no templo do Senhor. O Mombrana disse assim, é raro você ouvir uma pessoa que diz, eu pude ouvir de Deus. A voz de Deus é escassa, mas tem uma coisa, irmão e irmã, se nós chegarmos como Samuel, vamos dizer, com o nosso coração desejoso de fazer o que é correto, Deus falará, Samuel, Samuel, Ele ainda é o mesmo, Ele deseja te dar esta totalidade da vida cristã. Louvado seja Deus, mas para tanto, nós precisamos daquele sentimento correto, verdadeiro. Temos de muitas vezes nos humilhar, voltar atrás, acertar, confessar o que for. Vale a pena, irmão. Compensa. Compensa você viver o que é correto. Compensa você ter uma vida limpa. Compensa você ter uma vida real e experimentada com Deus. Estava lembrando hoje à tarde de um certo santo, um velho santo cristão. Quando ele foi ser ali morto, ele ia ser executado por causa do evangelho. E aquele comandante ali, aquele algoz, chegou para ele e disse assim, você nega Jesus, ou você vai morrer. Ele disse, eu não nego Jesus, mas nós vamos te matar. E ele estava ali amarrado. Ele disse, você pode fazer o que você quiser. Ele disse, você tem um último pedido a fazer? E o homem disse, tenho. Então faça antes da sua morte. E ele disse, então chegue mais perto. O algoz chegou perto e ele disse, põe a mão no meu coração. E o algoz colocou. E ele disse, agora ponha no seu. Quando eu li isso, sabe, eu pude imaginar o coração daquele santo de Deus batendo pausadamente, tranquilamente. Mas eu penso que o coração do algoz estava com arritmia naquele momento. Vamos dizer, se a fé de Jesus Cristo não nos leva a esse descanso pentecostal real, nós não temos alcançado nada. E o irmão Brana disse assim, é aquele lugar ou nada, você não deve negociar a promessa que Deus te deu de te preencher com o Espírito Santo. Vamos dizer, de fazer você viver uma vida real, sobrenatural, pautada nas Escrituras. Nós estamos nos acostumando, parece, irmão e irmã, com aquele canto de angulista neopentecostal que gira a nossa volta. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos filhos do Altíssimo, diz a Bíblia. Nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque nós cremos naquele nome que é sobre todo nome. Louvado seja Deus. Quer você aí no seu lar, na sua casa, nesse momento mesmo, ter uma experiência com Deus. Vamos dizer, deseja você nesse momento inclinar a tua fronte enquanto nós vamos orar? Aí no seu lar mesmo, se o irmão Jonas puder vir solar um hino, nós não vamos nos alongar. Irmãos, é isto, nós temos mais coisas aqui para falar, mas eu creio que até aqui está bom. Deus já tem falado para você que Ele quer te dar algo. Agora, concluindo, enquanto os irmãos solam ali, eu estava lembrando daquele irmão que entrou ali no milharal. O nome dele era Robson. Se nossos jovens desejassem um milharal. Eu lembro-me de uma vez que o profeta estava ali na cidade de Milton. E ele estava ali orando por causa do assunto de uma jovem chamada Georgia Carter. E o profeta disse que algo estava desinquietando ele, porque ele pensava na moça que estava ali toda atrofiada, há muitos anos. Mas chegou às mãos dela um livreto do profeta que dizia, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E tem chegado na minha mão e na tua este livro, que constantemente diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Aquela moça numa condição toda atrofiada, ela olhou para aquilo e algo começou a borbulhar na sua alma. Se é um fundo clamando, é um fundo para responder. Lá estava o profeta viajando, de repente
ele para num certo lugar e ele ouve um balido dizendo: Milton, Milton. Era aquela ovelha balindo. E lá George Carter chamou o profeta para vir ali e disse para o profeta: ore por mim, eu creio. Ele disse: mas eu não tive uma visão. Ele disse: então tenha a visão. Ela dizia. O profeta, aquilo mexeu com ele. Ele foi orar no mato. Ali dizia que tinha pernilongo, irmãos. O profeta disse que estava calor, vamos dizer, estava desconfortável. E quem sabe você, depois de um culto como esse, vai tentar fazer algo e vai estar desconfortável. Quem sabe não tem palavras, quem sabe os pensamentos vão começar a te culpar e dizer que é só mais um culto. E vai de você balançar isso, irmão, dizer é só mais um culto, se é Deus respondendo para você as tuas orações. E o profeta diz que num determinado momento ele se perdeu no espírito. Ele disse que se perdeu no espírito ali, e a visão rompeu que George Carter seria curada. Quando o profeta sai dali, os irmãos faziam uma hora que estava procurando ele, disseram: irmão Brana, o jantar está pronto. Eu imagino o tom de voz do profeta. Ele disse: não há tempo para jantar, vamos à casa dos Carter, porque Geórgia vai ser curada. O Espírito Santo está entrando neste momento na tua casa, para curar a tua alma, para te selar, para tirar todas as dúvidas do teu coração, de que você é uma filha, de que você é um filho. Incline sua fronte e vamos orar nesse momento. Santo e poderoso Deus, Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesse momento, desejosos, Senhor, de alcançar esta experiência experimentada. Sem ela nós não podemos ir adiante, sem ela nós não alcançamos nada, sem ela nós não somos nada, Pai. Mas tem uma coisa, Senhor, nós temos crido na Tua promessa, que o Senhor derramaria isto sobre nossas vidas, Pai. E nós precisamos que o Senhor assim o faça. Se houver algo da nossa parte que precisa, Senhor, ser limpo, nós oramos para que o Senhor faça essa limpeza, Senhor. Se precisamos ser libertos, que o Senhor possa nos libertar, Pai. Se precisamos, Senhor, ó Deus querido, nos esforçar mais, que o Senhor nos dê este ânimo, Pai, porque tudo provém de Ti, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós entregamos tudo a Ti neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus.